Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que Deus em Cristo abençoe a vida de todos que estão acompanhando, assistindo esse vídeo, essa gravação. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre a sua vida, trazendo as mais ricas bênçãos dos altos céus até a sua casa. Eu gostaria de, nessa oportunidade, falar a respeito de ser dizimista. Sim, ser dizimista é uma honra, é uma dádiva muito grande de Deus para as nossas vidas. Deus, ele é adorado através do nosso ato de dizimar com alegria, com gratidão em nossos corações, para a obra do Senhor, para a manutenção do templo de Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Glória ao nome do Senhor por esta palavra maravilhosa. Nós sabemos perfeitamente que é um tanto quanto indelicado falar a respeito de dízimos nos dias atuais. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada na sua plenitude. Então nós vemos diversos relatos bíblicos de que aqueles que amavam a Deus no passado eram dizimistas. E por sinal, dizimistas fiéis ao Senhor. A primeira vez que nós vamos ouvir falar, não especificamente a respeito do dízimo, mas sim de um ato de ofertar ao Senhor, foi lá entre os dois irmãos, Abel e Caim. A Bíblia diz que Caim trouxe da sua colheita para o Senhor a sua oferta, e Abel, seu irmão, por sua vez, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e ofertou também ao Senhor. Nós vemos aqui um ato de gratidão a Deus. E sabemos o desfecho de toda essa história, onde surgiu então o primeiro homicídio na história da raça humana. Consequentemente, nós vamos ver que Abraão, após vencer uma batalha contra os reis de Sodoma, Abraão então pegou todos os despojos vencidos, ganhos, adquiridos através daquele ato de bravura naquela guerra. E Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele dizimou ao Senhor todo aquele despojo, aquela riqueza que ele havia arrancado dos seus adversários. Abraão, então, dizimou ao Senhor. Abraão aqui estava sendo grato a Deus por Deus lhe haver concedido aquela vitória naquela guerra. Então, quando surge o primeiro dizimista na face da história da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que não foi por um mandamento da parte de alguém, mas sim algo que surgiu no coração de Abraão, amigo de Deus, um sentimento lindo e livre de gratidão que Abraão teve, que o levou a ser grato a Deus e dizimar para o sacerdote Melquisedeque. Então nós vemos que dízimo expressa um ato de gratidão a Deus por tudo quanto Deus fez e faz por nós. Dízimo não é uma obrigação, mas aqueles que são gratos a Deus entendem que há uma necessidade, há uma precisão, e essa necessidade precisa ser então suprida. E quem é que Deus vai usar para suprir as necessidades do templo e as prioridades que surgem dentro desse templo na vida dos irmãos que compõem a igreja do Senhor? Deus vai nos usar, aqueles que Ele tem abençoado com saúde, com trabalho, com farturas, aqueles o qual a mão de Deus tem estado sobre a sua vida e cuidando nos mínimos detalhes. Então, essa revelação do Espírito Santo de Deus nos fará entender que nós precisamos ser gratos a Deus por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. E isto, sim, meus queridos irmãos, glorifica ao Senhor Deus. Tantas pessoas que gastam dinheiro em muitas coisas que não são manutenção na obra de Deus, não é pão. Né? Tantas pessoas que gastam com bebidas alcoólicas, gastam com seus vícios e cada um cuida da sua vida. Mas por que nós que fomos salvos pelo Senhor, porque nós que temos a mão de Deus sobre as nossas vidas, cuidando da nossa casa, nos dando lar, nos dando o que comer, nos dando o que vestir, nos dando o que calçar, por que não sermos gratos a esse Deus tão lindo e tão maravilhoso que tem cuidado de nós e que tem suprido as nossas necessidades? Embora nós estejamos sendo gratos a Deus, o ato de sermos fiéis dizimistas na casa de Deus fará com que o Senhor continue repreendendo o devorador para que não consuma o fruto da nossa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer te abençoar, Deus quer
nos abençoar, nos levar a comer o melhor dessa terra. Então, ser dizimista também faz parte do compromisso de um cristão. Lembre-se, não por obrigação, nada do reino de Deus deve ser feito por obrigação, mas pelo sentimento de gratidão que permeia em nossos corações, por ter sido salvo, por termos sido libertos do pecado e da escravidão, e hoje homens e mulheres livres que servem a Deus com todo o amor e com toda a gratidão. Vale a pena ser fiéis ao Senhor nos mínimos detalhes, inclusive nos dízimos e ofertas. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor derrame chuva de bênçãos sobre a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, em nome de Jesus.